O tema 709 tá, só para lembrar para vocês, ele foi julgado em 23 de fevereiro de 2021. Ele foi julgado em 23 de fevereiro e disse o seguinte, o que diz o tema 709? Aquele aposentado pela especial não pode continuar trabalhando na área de risco, não pode trabalhar naquele mesmo ambiente, não pode trabalhar em ambiente que seja aposentadoria especial. Tá? E se já estava fora, não pode voltar. Né? Então, o tema 709 é bem isso mesmo. E foi julgado que é isso mesmo que está valendo. Qual é a lógica disso, Pedrosa? A lógica é a seguinte. O cara se aposenta pela especial e se aposenta com um tempo menor. Por que ele faz isso? Por causa do princípio de preservar a sua saúde. E não tem lógica ele se aposentar antes e continuar trabalhando, porque a ideia é preservar a saúde. Pedrosa não pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando aonde? Na área comum, não na especial. E aí o que acontece? Qual é o efeito do tema 709? Primeiro, quem tinha tutela, a tutela, né, depois de 23 de fevereiro, era para ser revogada. Mas tem muita gente, o INSS não fez nada, então continua recebendo. A ideia é que, qual é o efeito? O efeito é que, se continuar trabalhando, o INSS pode notificar e cessar o pagamento, suspende o pagamento. Antes era assim, ó, tinha aquela ideia de cessar a aposentadoria. Não, ele vai cessar o pagamento, tá? Então, não é grandes consequências não. Cessa o pagamento, o cara sai, continua recebendo de novo. Agora, tem um detalhe seguinte, aqui nesse julgamento aqui foi dito que quem trabalhar depois de 23 de fevereiro corre o risco de devolver o dinheiro que recebeu depois do 23 de fevereiro. É possível isso, Pedrosa? Pela decisão do tema 709, existe esse risco sim, existe esse risco sim, tá? E existe um efeito, até deixei na outra cor aqui, um efeito que é trabalhista. Olha bem que coisa. Esse negócio aqui, até o verdinho aqui, ó, é uma questão, tem a ver com o INSS. Então, a sua relação é com o INSS, é o quê? É uma relação previdenciária, é uma questão de direitos previdenciários. Não tem nada a ver com a empresa. A questão trabalhista é CLT e tem a ver com a relação de trabalho, você com a empresa, e não tem nada a ver com o INSS. Essa decisão, ela é previdenciária, ela não é trabalhista. Só que tem um detalhe seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma decisão, ele já decidiu lá na instância superior do Tribunal Superior do Trabalho, que a aposentadoria especial, ela extingue o contrato de trabalho, e nesse caso a empresa, não é que a empresa está querendo mandar embora, é que é por força de lei. E se for por força de lei, então não vai ter o aviso prévio e também não vai ter os 40% do FGTS, porque a empresa não está te mandando embora, né? A empresa não está te mandando embora porque ela quer, é por causa da extinção do contrato de trabalho. Só que para acontecer isso aqui, presta atenção, para acontecer isso aqui, o INSS tem que notificar a empresa, o INSS tem que mandar uma notificação para a empresa, tá? Então, enquanto isso não acontecer, a empresa, por conta, ela não pode fazer isso. Ela pode mandar embora, mas vai ter que pagar as verbas rescisórias, né? Acontece que muita empresa, malandramente, né, estão utilizando disso aqui para se livrar daqueles funcionários mais antigos, porque eles têm mais fundo de FGTS, eles têm mais valor, mais saldo de FGTS. E se eu for pagar uma multa de 50%, vai onerar pra caramba eu mandar esse cara embora. Então é muito mais fácil eu me livrar dos antigos, aqueles que já estão aposentados, usando desse negócio, porque eu não preciso pagar as verbas rescisórias. É o céu para as empresas, né? Então muitas empresas estão usando essa estratégia aqui para constranger o cara, para pedir, fazendo forçar lá que ele peça a demissão, chamando ele para fazer um acordo. Então o que você deve fazer? Você não deve fazer nada. Você não deve fazer nada, você deve ficar quietinho lá, não vai fazer acordo, vai pedir acordo, não vai fazer nada. Ah, mas eu estou recebendo, não faz nada, tá? Por quê? Porque aí vem o negócio aqui, ó, tá? Como é que funciona, né? Como é que funciona? Como é que funciona a coisa? Né? Como funciona? É muito importante quando você sabe como é que funciona a brincadeira, né? Então funciona o seguinte, através de um processo administrativo, tá? É um processo administrativo. Então o que acontece? Nada vai acontecer sem haver um processo administrativo que seja aberto espaço para o contraditório e a ampla defesa, tá?
Então, o contraditório e a ampla defesa nesse processo administrativo. Onde é que está escrito isso? Está escrito lá no decreto e lá na instrução normativa do INSS, tá? Lá na instrução normativa do INSS. Lá na instrução normativa do INSS está escrito assim, ó, a cessação do benefício deverá ser precedida de procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa do segurado. Ou seja, não vai ser feita assim uma coisa automática, não é que assim, se aposentou, agora já vai acontecer. Não é assim que vai acontecer, tá? E lá no decreto, o segurado que retornar, ao exercício da atividade, né, que esteja sujeito aos riscos e agentes nocivos constantes no anexo 4, ou nele permanecer, né, será imediatamente notificado da cessação do pagamento. Olha bem, cessação do pagamento da sua aposentadoria especial no prazo de 60 dias. No prazo de 60 dias. Então, vai ter um processo administrativo aqui que tem um prazo de 60 dias, tá? 60 dias depois que o cara se aposenta, ou pode até passar mais. Ele vai ser notificado para um processo administrativo que vai dar um prazo para ele apresentar o contraditório e ampla defesa. Por que tem? O que é o contraditório? Já está dizendo contraditar, se opor, né? Por quê? Porque está dizendo o seguinte, salvo comprovação nesse prazo, qual é o prazo? No prazo de 60 dias, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrada, ou você apresentar outra situação, outra coisa, né? Apresentar um fato, uma circunstância que alterou aquela realidade que você estava colocando. Pedroso, não estou entendendo nada. Olha bem, aqui você se aposentou, aqui o INSS vai te notificar e você tem a oportunidade de dizer, olha, modificou, alterou aquela realidade, alterou aquela condição e agora não está mais caracterizado como especial. E para o vigilante, presta atenção, para quem trabalha na periculosidade, o eletricitário, o frentista, o vigilante, o vigia, o guarda, o sentinela, seja lá qual for a atividade que seja periculosidade, é muito fácil, não é que seja muito fácil, mas tem um caminho melhor de se contrapor, de apresentar o contraditório, né? Que é o quê? O INSS não reconhece a periculosidade, tá? Que é aqui, a segunda fase que eu vou apresentar aqui, né? O que você deve fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer, tá? O que você deve fazer para escapar disso aqui? Para escapar disso aqui, para escapar do tema 709. Então você pode fazer uma revisão, Primeira coisa que pode fazer é uma revisão. Você está aposentado? Pode fazer a revisão. Você vai se aposentar? Pedroso, mas eu vou me aposentar. Pode fazer a revisão, já pode ir preparando essa revisão, né? Por quê? Porque você pode fazer a revisão de sair da especial para a comum. Você converte, você junta todo o tempo que você tem da especial, converte, junta com a comum e faz uma revisão para passar para a comum com 35 anos. O que tem que olhar ali? Tem que olhar que é o seguinte, que na especial, a renda mensal inicial, o valor, a forma do cálculo é melhor, porque pegava as 80 maiores contribuições e não tem fator previdenciário, não tem idade mínima. Então, você pode, às vezes, de repente, baixar um pouco, mas aí você vai pensar, né? Cara, espera aí, é melhor eu receber, continuar trabalhando, recebendo, ou é melhor eu parar, não receber nada e continuar com a minha aposentadoria, que é um pouquinho maior? Então, o que você vai decidir, né? Receba um pouquinho menor na aposentadoria, mas continuo trabalhando. De repente eu me organizo, faço um planejamento e aí eu compenso, né, a perda que eu tenho e tal. Então, ou você tem mais tempo comum, porque é muito assim, acontece muitas vezes, repete muitas vezes o seguinte, quando é aposentadoria especial é com 25 anos. Então a pessoa tinha lá o tempo de exército de 3 anos, tinha mais um tempo comum, mas ela usou só o tempo especial de 25 anos, porque é o que interessava. E deixou o tempo comum, não deu bola porque não tinha como utilizar. Agora não, de repente numa revisão você pode fazer isso, você converte e escapa do tema 709. Tá, não tem como fazer isso, então não um pouco vai abaixar muito a renda mensal inicial e tal, aí não interessa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma justificação administrativa.
Justificação administrativa, aonde você vai trabalhar a questão da exposição ao risco. Tá? E olha aqui, olha bem, né? A gente não traz nada aqui que não seja pensado, não seja estudado. Eu estudei pra caramba esse negócio, estou estudando pra caramba, porque todo mundo está dizendo que não tem jeito sim pra caramba. E olha bem, tem jeito e tem muitos elementos. Olha o que eu li aqui para vocês. O que é a justificação administrativa? O que é essa JA? A justificação administrativa, está no decreto. A justificação administrativa, ela constitui um meio, ela é um meio para suprir a falta ou insuficiência de documento, não é o caso. Ou para produzir prova de fato, produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. Então você vai provar o quê? Produzir fato ou uma circunstância, tá? Então a JA aqui, ela vai trabalhar um fato, tá? Ou uma, o quê? Circunstância, uma circunstância, é isso aqui que vai provar. E esse fato e essa circunstância tem a ver com a exposição ao risco, ao perigo, ao risco que é a periculosidade, tá? E olha bem, agora vem o seguinte, você sabe que o INSS ele não considera a periculosidade depois de 28 de abril de 95. Por isso que o vigilante ganhou o tema 1031 ali, né? Tá? Por isso que está ali. E por isso também que tem o tema 534, reconhecendo a eletricidade como fator perigoso para a aposentadoria do eletricitário. E olha bem, o tema 534 já foi julgado em 2012. Tá? 2012, nós estamos em 2021 e até agora o INSS não expediu nenhuma portaria, nenhuma instrução normativa, nada, reconhecendo essa decisão que é o quê? Com efeito repetitivo em toda a justiça. O que é um total desrespeito à cidadania. O que comprova o quanto que o INSS não está nem aí e ele quer realmente criar obstáculos e barreiras para que você não acesse o seu benefício. Ou seja, é um desrespeito à cidadania. É você arrebentar com o Estado democrático de direito, né? O Estado de direito que a gente fala. O Estado de direito respeita o direito. O INSS não respeita. Então não dá para confiar no INSS. E assim também vai acontecer com o tema 1031, o INSS vai continuar negando os pedidos administrativos. E ele nega não com a cabeça dele, ele nega com base lá no decreto, e com base na portaria, com base na instrução normativa. E lá no decreto, ele colocou lá no decreto que o quê? Ele colocou no decreto que, olha bem, eu vou repetir de novo aqui, por isso que eu já li, olha bem, ó. O segurado, no caso aqui, ó, do tema 709, o segurado que retornar ao exercício da atividade ou operação que sujeita aos riscos e agentes nocivos constantes no anexo 4 do decreto. Então ele está dizendo claramente que aquele que se aposentar, aquele que voltar a trabalhar e estiver exposto aos agentes nocivos do anexo 4 do decreto 3048 deverão ser afastados, deverão ser notificados ou cessar o pagamento se não sair. Só que o detalhe é o seguinte, aqui no anexo 4, se você vai olhar aqui no anexo 4, os agentes nocivos que estão aqui, a classificação dos agentes nocivos e as atividades, elas se referem a questões de agentes físicos, químicos e biológicos da insalubridade. Não tem nada aqui relacionado à atividade do vigilante, porque o vigilante não era reconhecido e não é reconhecido como especial. Então não tem nada aqui relacionado com o vigilante. Tá? E olha bem que louco. Né? Então você vai... Esse é um fato e é uma circunstância que você vai colocar através de uma justificação administrativa, né? Que é um processo administrativo no INSS para você provar fato ou circunstância. E você vai colocar esse fato. E aqui na instrução normativa que o INSS segue a instrução normativa. Né? Eu fui estudar aqui também e eu trouxe para você aqui um negócio maravilhoso, né? Maravilhoso. Cheguei a dar uma risada hoje quando eu achei isso aqui. Para a gente, né, a gente está fazendo muito isso aí para os vigilantes, porque tem muita gente querendo agora julgamento do tema 1031, a galera está querendo continuar trabalhando. Então a gente está fazendo muita coisa, estamos preparando isso.
E olha o que está dizendo aqui, ó, do enquadramento por exposição a agentes nocivos, tá? E aí ele diz assim, ó, são consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física aquilo que é definido no anexo 4, pronto. Então é aquilo lá, se não tiver lá... Aí diz o seguinte, o parágrafo 1º, os agentes nocivos não arrolados no anexo 4 não serão considerados para fins de caracterização de período exercido em condições especiais. Vou repetir, os agentes nocivos não arrolados lá no anexo, eles não serão considerados para fins de caracterização. Ou seja, o anexo 4 não tem nada que vai caracterizar a atividade da vigilância. E os não arrolados também não. Ou seja, se não tiver lá, não vale. E aquilo que está lá não vale para o vigilante, vale para quem trabalha com insalubridade. Lá tem muita coisa da insalubridade, tá? Então, o que a gente tem que falar e dizer nessa justificação administrativa? Bem, é juntar o PPP, juntar o LTCAT aqui e fazer uma justificativa, já o nome já está dizendo, provando uma circunstância, arrolando que naqueles agentes nocivos do anexo 4 não estão presentes nada de risco que coloque em exposição, que caracterize a atividade da vigilância como especial. Ou seja, vocês estão compreendendo? A gente usa o veneno da cobra contra a própria cobra. Né? Tudo aquilo, todos os argumentos, todos os elementos que o INSS utiliza para negar, agora a gente utiliza para devolver para ele e dizer, olha, era, mas agora não é mais. E o INSS é um órgão público, ele não pode fazer nada, que não esteja na lei, tá? O órgão público, a administração pública não pode fazer nada que não esteja na lei. E o que está na lei, nesse caso aqui, vai quebrar a coluna, porque o cara, ele vai ter que, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, não, mas ele não vai dizer, porque se ele dizer, aí ele vai estar reconhecendo para os outros, né? E isso ele não vai fazer. Então cria uma confusão muito legal. E olha bem, para que serve uma JA? Agora vem comigo aqui, é muito importante, presta atenção. Para que serve, qual é o efeito da JA, a justificação administrativa? Tá? Aqui, ó, essa justificação administrativa, ela tem 3 efeitos maravilhosos. O primeiro é para a empresa. Tá? Então aqui, ó, o primeiro efeito é para a empresa. Porque você vai fazer ajuste. Agora, independente de onde você esteja, independente se você já está aposentado, independente se você está esperando o tema 1031, né? Não importa. Se você está com um processo administrativo do INSS, aí tem que esperar. Está com o pedido do INSS, daí não tem problema nenhum também. Você não vai sofrer os efeitos do tema 719 se o teu processo ainda está na via administrativa. Tá? Isso não vai dar problema. Então, você vai fazer a JA só depois que ou tá já aposentado ou está esperando o resultado do processo judicial. Aí já dá para fazer. Então, muito bem. Você vai apresentar a justificação administrativa aqui para a empresa. Tá? Por quê? Para a empresa ficar sabendo. Você vai pegar essa justificação aqui e vai protocolar. Você vai protocolar. Né? Você vai colocar um protocolo que você entregou isso para a empresa, lá no RH. Por que isso? Porque a empresa daí vai ficar com o negócio assim, ela vai ficar notificada, ela vai dizendo, como assim? Você vai dizer, empresa, eu estou lá no INSS brigando com o INSS a respeito do tema 709. Pronto, a empresa vai quebrar as pernas da empresa que está querendo te constranger para você pedir a conta, que está pedindo para você pedir a conta ou fazer um acordo. Se ela insistir em te mandar embora sem pagar as verbas, aí fica fácil de você pegar esse protocolo, aí com esse protocolo você vai aonde? Na Justiça do Trabalho. Né? Você vai na Justiça do Trabalho para pedir o quê? Pedir a reintegração. Né? Você pode pedir para reintegração se tiver clima, né? Porque às vezes não tem clima para voltar a trabalhar. Ou então para você converter aquela demissão sem justa causa, tá? Sem justa causa. Que aí acontece o quê? Aí vai acontecer de ser pago aí as verbas rescisórias. O aviso, né? O aviso e mais
a multa do FGTS. Então aqui a empresa pode insistir de fazer isso, mas aí... Então você veja que eu estou te dando uma dica aqui importante, que é para efeitos de garantir, de você se acautelar em relação às verbas rescisórias. E isso você vai fazer com a justificação administrativa, tá? Com a justificação administrativa. Aí, essa é a primeira situação. A segunda situação, você vai apresentar a justificação administrativa para o juiz. Você vai apresentar para o juiz, tá? Você vai apresentar aqui, ó, tá? Ó, você vai apresentar para o juiz aqui, ó, tá? Por quê? Porque isso é principalmente para a galera do tema 1031. Até eu vou colocar aqui, ó. O tema 1031 agora tem muitos processos que vão voltar agora para a execução. Então, o que acontece? O juiz, né? O juiz, quando ele vai fazer a execução, ele vai o quê? Ele vai... Muitos juízes estão fazendo isso, estão notificando o segurado para comprovar o afastamento do trabalho. Porque ele vai pedir o quê? O que você vai fazer na execução? Vai implantar o benefício, né? Vai implantar o benefício e vai calcular os valores dos atrasados. Então, você vai apresentar nessa hora aqui para o juiz, né, a justificação administrativa. Você vai apresentar aqui a justificação administrativa. Diz, juiz, eu estou lá com o INSS brigando a respeito do tema 709. Eu estou usando do meu direito de contraditório e ampla defesa no processo administrativo para dizer que está descaracterizada atualmente a minha atividade como especial, tá? Por causa do tema 709. Então o juiz bater não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada. O que pode acontecer também é que quando o juiz intimar o INSS para implantar o benefício, o INSS vai em cima de você, né? O INSS, nessa hora, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir o processo administrativo. Então, se você fazer antes, ele é que vai ficar no contraditório e ampla defesa, e não você. Legal, né? Em vez de o INSS ir para você, você ataca ele antes. Em vez de você ficar na defensiva, você vai ficar no ataque. Então, você vai apresentar a JA aqui também para o INSS, tá? E a justificação administrativa, além disso que eu falei aqui, ainda pode ser colocado um monte de outras coisas que eles alteraram aqui no decreto, colocando muitas barreiras, dificuldades para caracterizar a aposentadoria especial, principalmente na insalubridade, porque na periculosidade eles não reconhecem, eles nem se incomodam muito. Então dá para utilizar aquilo para aplicar aqui na justificação administrativa para dizer, olha, a exposição ela não é habitual e permanente, por exemplo, ela é ocasional, ela não é contínua, que eles dizem que tem que ser na jornada de 12 horas, tem que ser na jornada de 8 horas completa, do começo ao fim, a exposição ela tem que ser permanente. Então você pode dizer, olha, não é intermitente, né? Não é toda a jornada não, né? Que tem o risco e tal. Depois tem as barreiras também do risco, depois tem a exposição do risco, depois tem uma avaliação quantitativa e avaliativa, né? Tem que fazer um laudo avaliativo e quantitativo desse risco, qual é o grau dele de 1 a 10. Então você começa a complicar os lados dele aqui, tá? Tudo isso para quê? Tudo isso que eu estou falando aqui para quê? Para você continuar trabalhando. Para você, porque o aposentado, quando se aposenta, é onde ele começa a fazer a sua reserva previdenciária, o seu pé de meia. Fazer uma reserva previdenciária para poder chegar nos momentos mais bravos lá na frente, quando o cara tem 60, 65, 70, 75, e aí vai. É onde vai precisar disso aqui. É onde vai precisar que ninguém dá carona a pé, para poder ter segurança, ter tranquilidade, não passar escassez, não ter privação, para ter a garantia de manter a qualidade de vida e principalmente para manter o poder de compra da aposentadoria que ela vai caindo ao longo do tempo. Então você presta muita atenção, você principalmente que tem o tema 1031, você que tem processo na justiça, que você tem os valores atrasados, esses valores atrasados aí não pode fazer bobagem, tem que fazer um planejamento para ter uma reserva previdenciária, para você passar muito bem, tranquilo, na terceira fase da vida, né? Que todo mundo vai chegar na terceira fase da vida,
que é depois de 60 anos, tá? 55, 60, 60 anos ali, o cara tem que curtir a vida. Então, precisa curtir a vida com isso aqui, né? Tem que ter fundamento. Então, isso aqui é, rápidas palavras, a justificação administrativa, que é a solução para que você permaneça trabalhando, se você pretende, se você tem necessidade de continuar trabalhando. Você quer saber mais disso aqui, você quer encaminhar uma justificação administrativa, sem problema nenhum, eu vou poder te ajudar, tá? Você vai se conectar comigo aqui no 11 78 49 99 117 11 78, aqui nesse aqui, ó, esse númerozinho aqui, tá? No sistema aqui, e aí você vai enviar para mim aí a sua questão, a gente vai poder tratar dela, vamos poder te atender e fazer essa justificação administrativa, e não precisa, o teste não terminou ainda, não importa, vai fazendo antes. Quanto mais antes você fazer, melhor vai ser. E outro detalhe, o INSS não tem gente para processar essa justificação administrativa. O INSS não tem gente. Agora ele não está conseguindo cumprir com os prazos que ele fez um acordo ano passado. Ele fez um acordo em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020 ele fez um acordo, ele ganhou até o mês de junho, ele ganhou 6 meses para se organizar. E ele não está conseguindo. Então, essa justificação administrativa vai ficar dormindo lá na gaveta do INSS. Vai ficar dormindo lá na gaveta, porque ele não vai ter como processar isso por uns 2 anos vai ficar dormindo essa parada lá, porque justificação administrativa não é prioridade na parada deles, eles não têm gente para isso, tá? Então, essa é uma solução para que você fuja aqui do tema 609, para que você não corra risco, se você estiver recebendo aqui, ó, para você não, se você está recebendo tutela aqui, ó, tem muito vigilante na tutela, para você não correr o risco de ter que devolver dinheiro, tá? Então tem umas paradinhas ali que você tem que se acautelar, não pode ficar dormindo. Você quer ficar informado, você quer não ter incerteza, se conecta com a gente, porque aqui você vai ficar vinculado comigo, vai ficar vinculado no canal e vai receber atualizações todo santo dia. Você vai ficar uma pessoa diferenciada pelo conhecimento que você tem. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, cara, esse cara é diferente. Diferente por quê? Pelo conhecimento que ele possui a respeito das demandas do INSS. Se conecta ali, tem dúvida, envia para a gente vai te ajudar. E a gente sempre se encontra no próximo vídeo.